presencial, um aluno que perde a aula, ele tem facilidade para correr atrás, né? Dizendo aí no popular, correr atrás do prejuízo. Aqui no virtual, será que é a mesma coisa? Provavelmente não, é tudo muito novo. Então a gente gravou as interações e junto com os roteiros que ficavam acoplados lá no Classroom, um aluno que não conseguia se conectar ao vivo podia assistir depois. E mesmo um aluno que queria assistir mais vezes, teria esse direito. Vamos para frente. Essa tela agora, que eu compartilho com vocês, é a mesma lógica. Um grupo de alunos, uma turma de alunos, assistindo aí uma aula, só que a diferença é que quem está apresentando é uma aluna. Essa tela que vocês estão vendo compartilhada aí, em destaque, falando aí sobre malária, pois é de uma aluna. E a aluna está dando as explicações. Isso é de uma disciplina eletiva, tá? Daquelas que a gente oferece no contraturno, para alguns alunos. Veja bem, a escola que acreditamos continua sendo a escola que estamos fazendo aqui no virtual. A gente não abriu mão, a gente pode ter mudado o que e o como, mas não o porquê. Seguindo a lógica, quando a gente vai registrando os nossos aprendizados, cada um faz de um jeito. Uns preferem o caderno, outros já o computador, outros são mais visuais. Tem aluno que adora fazer mapa conceitual. Não sei se vocês conhecem, mas a gente já trabalhou com os nossos professores o Google. Esse Google, tá? Com C. É um aplicativo onde você desenha fluxogramas, mapas conceituais. Esse aí é de um aluno, tá? O aluno registrando. Diga-se de passagem, eles fazem muito isso lá no presencial. Fazem desenhos estruturados para entender ali aquele determinado conteúdo. E tem, assim como nas redes sociais, muita gente gosta de compartilhar o que comeu, a viagem que fez, os alunos gostam de compartilhar o que aprenderam. Então, às vezes, a gente vai pelos murais da sala, tem lá mapas conceituais colados. Legal, né? Muito bem. Essa tela é interessante. Primeiro porque ela me permite voltar naquele tema em que eu falei, nós não fomos para o ensino à distância dando videoaulas, né? Apenas transmitindo conteúdo como se estivéssemos retrocedendo nas nossas crenças. Mas usar o vídeo, sim, claro que usamos, e muito vídeo. É um recurso ótimo. Aqui vocês estão vendo duas fotos, ambas de vídeos, tá? Mas eu optei por tirar aí o dinamismo da apresentação. A foto menor, que está no canto superior esquerdo, é uma aluna. Essa aluna está registrando em vídeo o aprendizado dela numa aula de química, uma experiência. Nós estamos vendo ali a decoração da casa dela, da cozinha dela. Espero que a mãe dela não seja brava como a minha esposa, né? Quando eu vou fazer meus experimentos e suja a casa aqui, já viram. Mas vamos lá, isso a aluna não filmou. Está lá, a aluna registrando um pouco do aprendizado dela e depois compartilhando ou entregando isso para o professor como se fosse uma avaliação, um trabalho cotidiano dela. Já a foto maior, a gente observa uma outra professora de biologia, aqui no cantinho inferior direito da foto, tem aí a professora Ariela, e olha que interessante, a gente não gastou tempo, energia, dinheiro produzindo conteúdo. Já tem muito conteúdo bom. Tem editoras, sistemas de ensino, empresas em geral. Tem o YouTube com conteúdo de qualidade. Eu não estou falando que tudo que tem lá é bom. Foi o que essa professora fez. Ela fez uma curadoria e ela entendeu que esse vídeo desse professor era adequado para ela trabalhar o conteúdo daquela aula. Só que ela ia fazendo pausas no vídeo, a tela dela estava compartilhada com a turma, e ela ia interagindo com a garotada. Percebe que dá para a gente usar uma infinidade de recursos? Bom, para terminar essa minha série aí de compartilhamentos, eu não podia deixar de fora as avaliações, né? Claro, se o sistema de avaliação ele está presente na escola presencial, ele tem que vir pela virtual. Nosso sistema de avaliação prevê uma série de avaliações processuais. A gente chama aí de trabalhos cotidianos.
Muito bem. Paulo, você apareceu aí, é para me dar um você recado? Você já me passou a palavra, Renato. Eu vou até avisar o pessoal aqui, acabei de habilitar o modo de perguntas, já vou voltar para a sua apresentação, calma. E, pessoal, vocês vão ver que aqui embaixo, agora no chat, tem um ponto de interrogação. Eu achei interessante a gente abrir o modo de perguntas depois que você já estivesse mais perto do final da tua fala, Renato, que é meu segundo recado, tá? Para te avisar, para tentar concluir nos próximos 5 minutos. E por que eu abri o modo de perguntas agora? Porque agora você já trouxe um repertório e, como eu gosto de dizer, né, se eu abro desde o início o modo de perguntas, você nem disse boa noite, alguém já te manda uma pergunta, né? Então agora você já trouxe um repertório, acho que o pessoal já pode perguntar em cima disso, e então já fica aberto à disposição para todos, para todas, e eu vou deixar desde já aberto até o nosso painel e volto com você, Renato, para a sua conclusão aí nos próximos minutos. Obrigadão. Legal. Não, tranquilo, vamos lá. Então, pessoal, esse slide eu estava falando das avaliações, então elas estão acontecendo. Todas aquelas atividades, aquele Padlet, o vídeo que a garota fez, a apresentação na aula sobre a malária, enfim, todas essas atividades, como no presencial, elas estão sendo avaliadas. As avaliações processuais continuam. Bom, as avaliações somativas também. Nós temos aí uma série de instrumentos. No presencial, ele é escrito, individual, sem consulta, conhecida a prova, né? E não tinha por que a gente abrir mão dela, tá? Então, elas continuaram usando as ferramentas do Google. Para aqueles professores que ficarem mais tranquilos, o aplicativo do Forms nos permite fazer avaliações tranquilamente, tem um retorno muito rápido. E, como eu disse, os alunos já conhecem. Aqui, essa tela, eu estou compartilhando a tela de um parceiro, o Educo, mas aí não é o Educo com C, não, é Educo com K, do Que Mágico. São empresas parceiras, e isso é importante a gente registrar, tá? Vir para o mundo virtual, ser uma startup de 74 anos, pressupõe ter uma série de parceiros, porque tem muita gente boa no mercado. Eu citei, então, o pessoal do Educo, queria agradecer também o pessoal do SAS, né, o Sistema Aridsá, nosso parceiro no pré-universitário, o pessoal da Nuvem Mestra ajudou muito na capacitação dos professores. Enfim, estou citando parceiros que nos ajudaram a permitir acontecer a escola no mundo virtual. E aqui são telas, aqui é uma tela que mostra o dashboard onde a gente controla as provas testes deles, né? Como se fossem simulados, questões de múltipla escolha. Você vai vendo, just in time, aquilo que os alunos estão fazendo. Desculpa. E só para eu não esquecer, essa imagem maior é um print real de uma quinta-feira, quando alunos de primeira e segunda série do ensino médio estavam fazendo provas. Aí você pode me perguntar, poxa, Renato, se eram só 2 séries, por que não tinha só 2 janelinhas? A resposta é o porquê. Lembra que eu falei daquele slide lá, que é o mais importante? Porque nós nunca abrimos mão do nosso porquê. E uma das coisas que está registrada no porquê do Rio Branco é que a diversidade é um valor para nós. Então, uma dessas telas é a avaliação, são as provas para os nossos alunos surdos. Outras são para os nossos alunos que precisam de um tempo extra, ou de uma leitura diferenciada, ou de um enunciado adaptado. É isso aí. A gente tem uma diversidade de alunos que, para nós, é uma riqueza. Nem por isso a gente abre mão da qualidade dos resultados. Lembra? Tradição com inovação. A tradição de ser uma escola reconhecidamente que faz boas aprovações nos vestibulares, que estava colocada entre as melhores do Enem e que tem um grupo considerável de alunos que vai estudar no exterior, isso a gente não abre mão. Muito bem. Deixa eu atender o pedido do Paulo e ir finalizando aqui. Estou entrando agora, então, no meu último capítulo, na minha conclusão aqui, e buscando um título para essa conclusão, eu acho que é fazer uma provocação para todos nós, fazer uma proposta. Assim como em tempos anteriores, a gente, de certa forma, foi abandonando aquela palavra reciclagem. Lembra quando a gente falava, preciso reciclar a nossa equipe? Isso não era só na escola, né? Era uma palavra, um verbo muito utilizado, e a gente, aos poucos, foi deixando esse verbo para onde ele é mais apropriado, e fomos utilizando outras palavras. Eu também acho que, por mais, Paulo, não fique bravo comigo, por mais que você me convidou para dar uma palestra sobre capacitação docente,
eu ficaria muito mais feliz da gente chamar de iteração docente. E é iteração mesmo, tá? Sem o N. Eu estou falando de dar as mãos e andar juntos. Iteração daquela maneira de resolver equações matemáticas, em que você olha o resultado anterior e dá um passo. E aí avança mais um pouco. Você vai aprendendo junto com o seu professor e incrementando a sua evolução. Tá? Não precisa ser uma evolução disruptiva, em que a sua escola quebra do dia para a noite. Vá avançando pouco a pouco. A capacitação pode ser um processo de aprendizado lento, ok? Muito bem. E aí eu concluo com 4 imagens, tá? 4 slides para a gente terminar, que é o que eu tiro de tudo isso que a gente está vivendo e de como tem sido o nosso processo de capacitação docente lá no Colégio Rio Branco. O primeiro é um gráfico de uma pesquisa que nós aplicamos agora, no finalzinho, antes de sair de férias. Só para explicar, nós antecipamos nossas férias, tá? Então, entramos de férias agora no dia 18 de maio, vamos retornar presencial ou virtualmente em meados de junho. Muito bem. Para quem assistiu a sala 1, aqui do Educa Online, na segunda-feira, os 2 palestrantes falaram da importância de coletar dados, para que a gente tome decisão em cima de uma base mais sólida. Está aí, nós estamos acostumados lá no Rio Branco a perguntar aos alunos, às famílias, e aqui perguntando aos professores. A gente perguntou para ele, você se sentiu bem? O ensino remoto supriu as suas necessidades da sua prática? Se a gente fosse o Uber, na nossa estrelinha ali seria 3,7. Isso significa que está muito bom. Nós estamos criando uma escola do zero, né? Uma escola nova, e nossa nota está alta. Ah, mas não está ainda no 5. E nem vai ser, pessoal. Essa é uma das premissas da capacitação. Esse gráfico eu posso aplicar ele de novo ano que vem, ou daqui a 2 anos, e ele de novo não vai crescer. Não é porque nós somos incompetentes para capacitar, não. É porque parte da capacitação é sempre o desejo e a consciência de que a gente precisa aprender mais. Segundo slide. Bom, quando eu vi essa foto eu usei uma vez para fazer uma declaração de amor para minha esposa, né? Cheguei para ela, olha, eu queria que nós 2 fôssemos assim, ó, tá vendo? Ficar junto até bem velhinhos, os 2 ali, bem juntinhos, muito cúmplices, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, mas então tem alguma coisa errada na foto, porque o homem está de cabelo branco, né? E no meu caso, eu estaria em problemas. Bom, brincadeiras à parte, essa foto traduz uma das características mais importantes que a gente precisa ter se a gente quer capacitar. Cumplicidade. Capacitação não pode ser top-down. A capacitação, você tem que conquistar, você tem que estar ao lado, você tem que conviver com a pessoa que você quer capacitar para que ela acredite em você. Lembra daquele caso do professor que eu contei que foi pedir ajuda? Ele só pediu ajuda àquela coordenadora porque ele confiava nela. Senão, ele ia tomar outro caminho. Então, essa foto tem que nos inspirar. Se nós somos de escola e a gente acredita que a gente precisa estar sempre formando os nossos formadores, né, formando nossos professores, então estejam sempre abraçadinhos com ele. Sempre. Lado a lado. Até ficar de cabelo branco. Terceira imagem. Bom, essa eu acho que fala por si só, né? Ainda que eu vá me contradizer, porque eu estou há mais ou menos meia hora falando com vocês, a gente educa muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Vou torcer para que tenha aí alguém do Rio Branco assistindo a palestra e possa confirmar que o que eu falei aqui não é muito mentira, ou melhor, que é o que eu tento exemplificar no dia a dia, na minha rotina como gestor lá do colégio. Porque é isso que o capacitador precisa fazer. Se você quer capacitar seus professores, comece dando exemplo. Se você quer que seus professores usem metodologias ativas, comece você fazendo metodologias ativas nas suas reuniões. Se você quer que ele seja mais tecnológico, joga fora esse caderninho. Se você quer que ele dê aula pelos espaços da escola, abandona a sua sala e vai sentar junto com ele, onde ele estiver. A gente educa pelo exemplo. E o último slide, a última foto,
é interessante, né? A gente está vivendo o século XXI e é muito comum a gente ouvir falar que o mundo mudou. E que se o mundo mudou, então a escola precisa mudar. Quantas e quantas vezes a gente já não foi convidado para um evento da escola do século XXI? Tem que só tomar cuidado, né? Porque 20% desse século XXI já está indo embora. Daqui a pouco passa tudo. Muito bem. Como é que será que essa escola do século XXI vai ser? Vai ter professor? Será que o professor não vai ser substituído pelas plataformas, pelos computadores, pela máquina? Será que a gente não vai descobrir uma plataforma de aprendizagem interativa, de avaliação adaptativa e vamos abrir mão dos professores? Bom, eu acho que essa grande dúvida, ela existiu até 2019. O ano de 2020 respondeu essa pergunta para nós de uma vez por todas. E eu trouxe aqui um exercício que eu fiz. Eu fui atrás de 2 crianças para perguntar a resposta a essa pergunta. Perguntar se o professor faz diferença, se o professor é necessário. Será que o professor vai ser substituído? Ainda mais agora que todo mundo sabe fazer home office, todo mundo sabe mexer pelo computador. Será que o professor é mesmo necessário? Muito bem. Essas 2 crianças me responderam dessa forma. E é assim que eu termino a minha apresentação com vocês. Se você vai capacitar seus professores, acredite que ele não vai ser substituído nunca. Ele precisa mudar o jeito de atuação, claro. Mas se ele errar muito, ainda assim ele vai fazer toda a diferença. E é o que nós estamos fazendo aqui. Organizando uma discussão para que possa fazer a diferença na sua vida. Espero ter te provocado bastante e que a gente possa continuar a conversa. E fica aí, Paulo, meu pedido de desculpas, porque eu sei que eu não cumpri os 5 minutinhos que você me pediu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Renato. Tudo bem, imagina, não tem problema. Estamos online aí, conectados. O importante é que estamos acompanhando e certamente aí muito bem-vindas as suas considerações para esse momento. Eu vou convidar a Joyce, que já está aqui como apresentadora, para ela já abrir o áudio e o vídeo dela. E uma coisa interessante que você comentou, Renato, na verdade você comentou muitas coisas interessantes, eu vou apenas pegar uma deixa, que você falou, não sei, vamos torcer para que alguém aqui do Rio Branco esteja aqui, né? Eu queria até que vocês, vi que tem alguns algumas participantes colocaram aqui o nome e o colégio, o nome e a escola, mas quem ainda não pôs, se puder colocar aí no chat agora a escola de vocês, é bacana para que a gente se familiarize, veja que as escolas estão representadas, bota aí no chat qual escola vocês estão. Com sorte, né, Renato, tem alguém do Rio Branco também para ouvir. E olha lá, tá aí, já começou o SEI ali da Cristine, o Piaget de São Bernardo do Campo, Rio Branco virou Rio Branco, ó, viu? Estão aqui presentes. O pessoal tá aí. Maravilha, Renato, obrigado pela contribuição. Já estou vendo aqui a Joyce no vídeo. Joyce, acho que sua apresentação já está aqui no ponto. Eu vou até ajudar aqui nessa transição. Acho que ela já aparece aí para você. O Renato já fechou ali o vídeo dele. A gente tem aqui pelo menos mais uma meia hora aqui de debate no tempo aqui entre a tua fala e a da professora Lúcia. Se a gente conseguir ficar nesse tempo, a gente consegue ainda ter um debate legal. Então, 15 minutos para você, 15 minutos para a professora Lúcia. Se a gente passar um pouquinho, a gente está passando um pouquinho e combino com vocês que se a gente conseguir um pouquinho aí mais de minutos, a gente respeita muito o tempo de vocês, mas conseguir um pouquinho mais aí com todos, com todas, para a gente ter aí um debate, vai ser bem legal. E eu já falei muito, né, Joyce? É com você. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, desculpa, né? Teve uma questão técnica aí, mas enfim, eu vou atender o pedido do Paulo. Eu parei nesse slide, eu acho que no momento da parada, quando eu mencionei aqui a área de educação digital, lá do Porto. Vou compartilhar com vocês agora um próximo slide para contextualizar o seguinte: o Porto é uma instituição com mais de 140 anos, possui 3 campos, o Morumbi, o Panambi e o Valinhos. Também possui 3 currículos: o currículo brasileiro, o currículo alemão e o currículo da Escola da Comunidade, né? Então, a gente é uma escola multifacetada, com diversas nuances, interfaces, hipóteses, realidades, né? Todas geridas e que acontecem dentro
desse espaço de educação, né? De congregação, de partilha, de cooperação, de parceria. A gente vive tudo isso, né? Temos 9.000 alunos e 700 professores. Então, falar dessa formação dos professores, como eu já havia dito, é um desafio de todo dia. E um desafio também quando a gente fala de uma formação voltada para o uso das tecnologias, de maneira geral, né? Não é uma coisa que a gente começou ontem, é algo que já está instituído e estabelecido na escola há muitos anos, mas que nos últimos 5 anos ganhou um destaque e uma força importante, necessária nesse processo de adequação das práticas pedagógicas em sala de aula, e até mesmo respeitando, né, esses alunos, esses estudantes que estão nas nossas salas de aula, porque eles têm um outro jeito de aprender, um outro jeito de se comunicar, e nós, enquanto educadores, aprendemos de outra forma e lidamos também com as tecnologias de outra forma. Nós começamos, dentro dessa proposta de formação para o uso das tecnologias digitais da informação e da comunicação, sempre com uma provocação, no sentido de que o professor precisa sempre estar buscando e aprendendo e interagindo e trocando sobre como ressignificar a sua prática, né? Existem diversos cursos, diferentes recursos, possibilidades, olhando para as tecnologias e para aquilo que ele tem disponível. E os estudantes, eles estão imersos nessas tecnologias, né? Isso faz parte do mindset deles, isso faz parte de como eles lidam na vida com todas essas dispositivos, plataformas, aplicativos, jogos, games. E para nós, enquanto educadores, a gente olha para tudo isso e tem aí a missão e o desafio de ressignificar esse processo de ensino-aprendizado. Então, quando a gente olha para isso, e nós, lá no Porto, a gente tem as práticas de sala de aula, aquilo que os professores fazem de diferente, que experimentam, porque também é arriscar dentro do seu processo. A gente compartilha por meio das reuniões, por meio dos encontros pedagógicos, fomenta movimentos de formação constante entre todos. E nesse programa de formação, no que se refere ao uso das tecnologias, tem 2 referências que nós usamos lá no Porto e que embasa todo o processo de formação. São 2 documentos da Unesco, né? São documentos de 2008 e 2009, onde ele traz a questão das competências das TICs para os professores. Esses documentos nos serviram de inspiradores e também de norteadores nesse movimento de trazer o processo de alfabetização digital mais tangível para os professores. Sempre olhando para esse aluno que está imerso nessas tecnologias de alguma forma, e aqui não cabe discutir se eles fazem um bom uso, um mau uso, o que eles usam, enfim, mas de dizer que eles estão imersos, fazem os seus usos, e nós, enquanto educadores, precisávamos nos alinhar junto a eles para extrair dessas tecnologias, para selecionar esses recursos e possibilidades de acordo com o projeto político-pedagógico da escola e com uma certa criticidade, porque nem tudo que está disponível é interessante, nem tudo que está disponível com relação às tecnologias atende à demanda
daquilo que eu atuo enquanto professor, daquilo que eu acredito enquanto educação, e ao mesmo tempo que conversa com as práticas pedagógicas da instituição na qual eu estou atuando. É claro que falar da realidade do Porto é falar de uma estrutura muito própria, né, no sentido de que a gente tem infraestrutura adequada, seja de equipamentos, seja de provedor de internet, equipe de TI, equipes de TE, equipe para formar professores, equipamentos, salas, lab maker, laboratórios móveis, quer dizer, a gente é muito rico, né, no sentido de ter uma estrutura e uma infraestrutura, seja de pessoas, seja de equipamentos ou de parcerias, que nos permite dar aos nossos alunos, por meio dos nossos professores e de todo o trabalho que desenvolvemos, a melhor experiência, no sentido do aprendizado, no sentido de realizar a melhor prática. Isso é muito valioso, né? E muito, eu diria, importante dentro do contexto e da realidade do qual a gente faz parte. Dentro disso, esse programa de formação para o uso das tecnologias digital, da informação e da comunicação, a gente tem esses pilares, né? Olhando para os documentos de competências das TICs da Unesco e quais são os pilares que a gente tem ali. Então, todo o recurso e todas as plataformas e conteúdos digitais, eles vão estar sempre olhando para essas questões. A busca, né, dessas atividades que estão ligadas aos conteúdos e à análise, isso está dentro de uma dimensão pedagógica, né? Aquilo que a gente está buscando inferir e apresentar. Depois, a gente vai para uma dimensão que é uma dimensão de dialógica do processo, que é o gerenciamento do recurso que a gente faz o uso, ou do aplicativo, ou dos kits de robótica, qualquer coisa que está ligado ao uso das tecnologias da educação. E como que a gente faz a supervisão e o gerenciamento disso? Depois, dentro de uma dimensão que é midiática e, ao mesmo tempo, prática, né? Que são as mídias digitais, e aí muito exclusivamente voltado para as plataformas digitais que a gente tem à disposição, e como que a gente atua com elas, e como isso se dá na prática, na interação entre alunos e professores. Pensando também que a gente não está olhando para essas plataformas e para aquilo que a gente vai ofertar só num processo de consumo de conteúdo, mas também num processo de interação com esse conteúdo e outras práticas que a gente possa vir a ter. E depois, dentro de uma perspectiva de formação docente, como que essa interação e essas práticas, e esse aprendizado na aquisição desse conhecimento pelo professor, o quanto isso contribuiu nesse processo de ensino-aprendizado, quais foram os grandes desafios, quais são os aprendizados ainda a serem adquiridos, e, com isso, quais foram as novas práticas, porque, no final, o que a gente quer é que o modelo de apresentação de conteúdo, a forma de interação entre professor e aluno, ela se renove para atender esse novo aluno que está sentado, né, na sala de aula. Então, isso já posto e existindo dentro da escola, nesse programa de formação, na medida que a gente se depara nesse contexto das aulas à distância, nessas aulas remotas, a gente teve ainda um desafio, que foi o desafio de preparar os professores em uma semana para uma aula para ser realizada à distância, de forma assíncrona, né? Então, eles vinham de um processo de formação, todos eles,
claro que respeitando cada professor no seu tempo, porque você tem professores que são altamente engajados no sentido de aprender a fazer uso dos diferentes recursos, plataformas e o que ele tem à disposição. Eu tenho professores que gostam e que se envolvem, mas eles têm um certo cuidado em que momento eles vão usar na escolha do quando, do como e do que, né? Como disse o Renato, eles têm essa flexibilidade, e eu tenho os professores também que me dizem, olha, eu dou aula, né? E a lousa é o suficiente, eu nunca precisei de outros recursos, os alunos gostam da minha aula, tenho excelentes feedbacks, e a tecnologia acaba sendo utilizada somente para a parte administrativa e operacionalização dos processos da escola. Por exemplo, um diário online, e não para a prática de sala de aula de ensino-aprendizado. Então, eu tenho nesse universo de 700 professores diferentes características, com diferentes talentos, com um programa de formação bastante robusto naquilo que a gente consegue ofertar para os nossos professores, mas a escolha é dele. Na medida que a gente teve uma semana, na primeira semana de março, para orientar esses professores, para torná-los aptos a dar aula de forma remota, esse foi um grande desafio. Ainda que eles tivessem uma aquisição de alfabetização digital, ninguém tinha sido preparado para dar uma aula à distância, para abrir a sua câmera, né, e falar, né, e se colocar. Até porque não dava para você simplesmente pegar o modelo que você tinha no presencial e trazer para o modelo à distância, né? Mesmo aquele professor que na sala de aula, o seu conhecimento e a sua fala era suficiente para envolver, engajar e ensinar seus alunos, ele teria que fazer isso mediado por uma tecnologia, mediado por uma tela, mediado pelo microfone, como eu estou aqui, né? E nesse momento, foi um momento muito difícil, que a gente teve pouco tempo até para digerir tudo isso, né? Nós tínhamos a preparação técnica para isso, tínhamos infraestrutura para fazer todo esse processo, mas o nosso professor precisava se sentir confiante de que ele conseguiria, de que ele daria conta, nesse primeiro momento, de dar continuidade nessas aulas de maneira remota, e que a gente jamais imaginou. Eu acho que nenhum de nós pensou que um dia a escola de ensino básico faria uso, né, de uma metodologia de educação à distância para os alunos de ensino fundamental 2 e 1. Né? No Porto, a gente começou efetivamente, assim que houve a exclusão aí do espaço escolar, no ensino fundamental 2 e médio. E isso foi... ao mesmo tempo assustador, foi também um momento onde foi muito perceptível e muito claro o envolvimento e a parceria entre os professores. A gente falava muito de professores multiplicadores de boas práticas no uso de tecnologias, professores ensinando professores a usar as tecnologias e contar as suas experiências. Nós promovíamos muito isso nos encontros, né, na nossa vivência presencial dentro da escola, e de repente, em uma semana, eu pude presenciar, e não só eu, e todos nós, de alguma forma, lá no Porto, como isso ficou tão claro, como, de repente, eu vi professores, quando a gente tinha algum problema técnico, aqueles que são
mais envolvidos com tecnologia e têm mais fluência digital, ajudando os que tinham mais dificuldade. Todos em prol de que a escola continuasse, ainda que ela fosse uma escola virtual. Todos no propósito de continuar com a sua aula, com o seu projeto, com aquilo que tinha planejado enquanto conhecimento, ainda que isso estivesse à disposição e o risco do uso das tecnologias que eu não tivesse tanto conhecimento. Então, isso foi bastante significativo e representativo para todos nós. Que recurso a gente fez uso? O Porto já tinha uma estrutura de uso da Microsoft, né? O ano passado, a gente recebeu o certificado de Escola Showcase School. Fazemos parte de um grupo de 11 escolas no Brasil, de 120 no mundo que tem essa certificação. Também somos uma escola Apple Distinguished School. Fazemos parte também de um grupo de 11 escolas no Brasil, de 300 escolas no mundo. Então, isso por conta do nosso programa de formação para o uso de tecnologias, pelas práticas pedagógicas, por todo um histórico que nós já tínhamos. E no Joyce, início... eu só vou dar um adendo aqui. Pessoal, eu estou com um modo de perguntas ainda aberto, então fiquem à vontade para mandar as perguntas, que a gente vai fazer sempre um compilado ao final para abordar todas, tá? E já te dar um aviso, Joyce, pelo tempo aí, para 5 minutos, você acha que a gente consegue para concluir? Sim. Então legal. Bacana, pessoal, continua aberto uma hora aqui. Fica tranquila, desculpa até cortar o teu raciocínio, mas para reforçar que a gente está com o modo de perguntas aberto, a gente já está compilando aqui, então, que vocês mandarem, a gente endereça no debate e volto com você, Joyce. Vamos lá. Tá bom, ok. Então, a plataforma que a gente usou foi o Microsoft Teams, que a gente usou inicialmente no começo do ano, pensando numa proposta já de colaboração entre aluno e professores. Foi uma ferramenta que a gente implantou no início do ano, pensando nas aulas presenciais, e que no meio do caminho a gente teve que trazer ela como um recurso para as aulas online. Então, essas aulas online acontecem por meio deste hub educacional e todos os recursos que eles oferecem, né? Isso tudo está integrado por meio dos grupos de equipes entre professores e alunos, disciplinas, orientação educacional e todo o processo aí constituído para garantir que as aulas online acontecessem, tanto de forma assíncrona, né, por meio das videoaulas e de roteiros de aula, como também para as aulas online ao vivo. Uma outra coisa que a gente tem à disposição dos professores, nós criamos um hot site onde a gente coloca ali, de acordo com as indicações dos professores, os apps que eles usaram, quais foram os aplicativos e quais as formas de uso que eles têm. Então, os professores indicam quais apps, enquanto a equipe também de tecnologia faz essas indicações, e conforme a gente vai tendo feedbacks importantes dos professores, significativos, a gente vai disponibilizando nesse espaço. Uma outra coisa importante que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é esse programa de formação, que eu estou chamando de ciclo de formação online. Então, quando a gente começou, essa semana que passou foi a nossa 9ª semana de aulas online. Então, aconteceram as aulas, mas nós também demos continuidade às formações online. Essas formações, elas duram de 90 minutos a 3 horas de formação, com intervalo, depende muito do tempo e de como o gestor pedagógico do nível de ensino faz esse combinado de tempos de formação com os professores. Então, pensando na alfabetização digital, eu espero que dê para vocês lerem aí, eu não vou me aprofundar muito, até para não tomar mais tempo, mas a gente começou falando do panorama geral que a gente tinha com relação ao ambiente Teams.
a questão do SharePoint, Office 365, nuvem, depois aprofundando esses conhecimentos, justamente para que a aula online não fosse também uma aula só expositiva, né? Porque num primeiro momento fica uma questão expositiva, muito do que eu estou fazendo aqui com vocês, quer dizer, uma exposição, e o que a gente desejava era também uma interação, e muitos professores se envolveram nesse processo, até num processo de criação do conhecimento, que é o professor criando junto com o seu aluno por meio de aplicativos e de plataformas, recursos que lhe deem a partir do tema que é trabalhado. Então, isso tem acontecido no final das últimas semanas, essa interação entre professor e aluno por meio das plataformas. Falando ainda das formações, a gente aconteceu 127 formações online por meio da plataforma do Teams, né? A gente chegou a ter 200 professores em uma reunião de formação, com interação, com telas, com compartilhamento, no total. E aí, de participantes das formações foram 2.299 professores. É claro que isso se repete desse universo de 700 professores e mais os gestores, né? Os professores, a gente oferta e combina os horários, mas eles entram e participam por demanda ou por necessidade e também por formações que eles nos pedem de como eles desejam fazer. O que para a equipe de tecnologia educacional do Porto também foi uma novidade, porque a gente nunca tinha feito formação remota, né? Então, para nós, essa também foi uma experiência significativa. Uma outra coisa que a gente fez para apoiar os professores nesse processo foi criar uma playlist, né, com um guia dos professores. Então, são vários tutoriais em vídeo de tudo que a gente fez nas formações. Então, para cada formação de um determinado tema, a gente foi criando tutoriais para que eles pudessem consultar a qualquer tempo, aí seguindo um modelo de videoaula, um modelo assíncrono do processo. Para as avaliações também, em cada avaliação, em cada formação, a gente faz uma avaliação, então a gente pergunta para os professores o que eles acharam daquela formação online. Então eu estou compartilhando aqui, porque esse era um dado importante para nós, entender como isso estava se dando e se isso fazia algum sentido, né? E uma outra coisa que também foi importante, que se deu nesse processo de formação, que foi acontecendo junto com as aulas online, nesse plano emergencial instituído no colégio, que é o e-learning Porto, foi a questão da ética e da cidadania digital, que a gente olhou para isso com bastante critério e cuidado, porque, na verdade, isso envolve várias áreas da escola, então é sempre um projeto em parceria. Isso envolve a questão da importância da autorização do direito de imagem e direito de conteúdo. Então, existe uma regra para isso, para professores. Não é simplesmente colocar o professor online ou só disponibilizar conteúdos de videoaula. E também um trabalho que foi feito com relação a ética, a cyberbullying, né, e conteúdos que pudessem tornar essa aula remota a mais interessante possível, a mais prazerosa possível, que engajassem alunos e professores, e que também tomasse e preservasse, né, esse professor que estava abrindo uma janela da tua casa e, ao mesmo tempo, esses alunos. Então, esse é o programa de formação dos professores do Porto. Quem tiver dúvida ou quiser trocar, é sempre um prazer poder compartilhar, e desculpa mais uma vez pelo problema no início,
E estou à disposição, Paulo. Eu acho que respeitei os 5 minutos. Não sei. Sim. Sim, Joyce. Sim, sem dúvida. Joyce, muito legal, muito obrigado. Deu para ter uma visão ótima aqui da visão de vocês e das ações que vocês estão tomando, né? E acho que isso vai ser pano aí para manga para a gente ter um debate bem rico. Pessoal, continua o modo aqui de perguntas aberto, né? Então fiquem à disposição para mandar as perguntas de vocês. Eu já convido, já apareceu ali a professora Lúcia para ela fazer a fala dela na sequência, né? E após a fala da professora Lúcia, volto a convidar a Joyce, convidar o Renato, para que eles possam também contribuir nesse momento de debate, né? Eu vou colocar aqui também já a tua apresentação, professora Lúcia, a partir daqui, acho que ela já deve estar aparecendo aí, eu vou já fechar o meu vídeo, eu vi que a Joyce já fechou dela, mas antes, né, até para mostrar para vocês aí o nosso engajamento com a comunidade, eu vi que está aqui na sala o Paulo Rogério, que é da Faculdade SESI de Educação, e eu estou chamando a atenção aqui para comentar o nome dele, que deve estar me ouvindo agora, deve ter ficado surpreso, para dar os parabéns, porque ele faz aniversário hoje. Parabéns, meu caro. Felicidades para você, né? Não sei quantos anos, mais carinha de 20, deve estar roxo agora. Eu estou fazendo isso também, pessoal, porque fazer aniversário nessa época não deve estar sendo fácil, né? Então tem aqui mais de 40 profissionais aí do setor da educação para também congratular você, Paulo, meu xará, inclusive. Parabéns. E, professora Lúcia, já te passo a palavra de imediato para a gente dar sequência. Vou aqui sumir com o meu áudio, meu vídeo, e deixo para você aí, para a gente ver a tua experiência na Seven. Vamos lá. Obrigada, Paulo. Vocês estão me escutando? Ok. Bom, queria agradecer o convite para estar apresentando aqui, né, junto com a Joyce, junto com o Renato. Para nós é bem interessante esse contato, porque a Seven Educacional, ela nasce como uma escola de idiomas, obviamente, né, sediada em São Paulo, mas a gente hoje tem um foco muito grande em trabalhos junto a colégios de portes diferentes, de lugares diferentes do Brasil, atuando em programas de ensino de inglês dentro da grade intracurricular do colégio. Então, aí é muito curioso, porque a gente, nesse trabalho, a gente conhece contextos muito diferentes, escolas de estados diferentes, colégios pequenos, colégios gigantescos, né? E isso, diante de todo esse cenário que se formou para nós, né, nessa crise da quarentena, do coronavírus e tal, foi um grande desafio para a gente, porque, no fundo, a gente estava imerso em incontáveis cenários e a gente precisava, dentro da atuação que a gente tem nas escolas parceiras, encontrar caminhos, né, para conseguir fazer com que a educação como um todo continuasse acontecendo, né? E aí é muito interessante, porque o universo de professores que a gente passou a ter que trabalhar em termos de formação é um universo que a gente tem ali uma parcela de professores que já tinham algum tipo de conhecimento, mas nós tínhamos professores também, para vocês terem uma ideia, que nunca tinham feito um curso online, professores que nunca tinham usado um documento compartilhado, seja no Teams, seja no Google Drive. A gente chegou a ter professor que a gente teve que ensinar a fazer o login no Google, né? Apesar da pessoa ter uma conta do Gmail, a pessoa não sabia que na hora de entrar no Google você podia fazer um login. Professores que não sabiam transformar um Word ou um Google Docs em PDF. Então, isso é para vocês terem um cenário da complexidade e do tamanho do desafio que a gente enfrentou. E o que a gente mais queria fazer no momento em que a crise se instaurou era pensar em transformações, em coisas que a gente tinha que adicionar ao programa de inglês que ficassem para sempre, né? Então, assim, já que a gente está confrontando isso tudo, o que a gente pode implementar e como é que a gente pode ajudar os colégios que fazem parceria com a gente
a construir todos juntos soluções que conversem com seus contextos, com seus públicos e que fiquem quando as aulas voltarem a acontecer, né? Então, vejam, a gente está falando de inúmeras instituições, sendo que algumas, né, muito aí na linha do Porto Seguro e do Rio Branco, já tinham um trabalho de desenvolvimento de competência digital com os alunos e com os docentes. Por outro lado, a gente tem muitos colégios parceiros que tinham ainda um contexto totalmente analógico, com aulas com quase nenhum elemento digital ou eletrônico ou ligado à internet. Então, o que nós acabamos fazendo foi perceber que não adiantava a gente estruturar também uma transformação só para o segmento do inglês. A escola é orgânica, então ela funciona como um corpo único, você não tem como segmentar nem educação infantil, nem Fundi 1, nem Fundi 2, nem as áreas, geografia, de história, de inglês e assim por diante. Então a gente passou a colaborar com todas as instituições onde a gente atua para criar alternativas e um modo de trabalho e de formação dos professores que fosse abrangente para todas as disciplinas, né? No geral, o que eu posso dizer que tem em comum com todos os colégios que com quem a gente trabalha, foi que a gente colocou esse desafio de trazer a escola para aquilo que a gente chamou de escola digital. Então, a gente começou, como o Renato mesmo pontuou, com a famosa plataforma, né? Alguns dos nossos parceiros não tinham nenhuma plataforma ainda, então a gente foi nesse entendimento de ajudar tanto coordenação pedagógica, quanto todo o professorado, fosse ele de inglês ou não, a entender o que é uma plataforma, né? Que a plataforma é essa estante de prateleiras, ela está vazia, né? Cabe a gente preencher essa estante. Então, assim, mostrar para o professor que aquilo que ele planejava aula a aula, ele precisa agora planejar com um pouco mais de extensão para ele montar essa estante numa sequência didática e instrucional coerente. Né? Aqui o Renato, inclusive, ele mostrou um print, né, de algumas coisas do Google for Education. Eu gosto de mostrar essa tela aqui, que mostra bem essa questão da prateleira, né? Ela é uma tela de um treinamento que eu faço com professores de inglês, de ensino médio, de um produto que a Seven tem, que é do inglês instrumental, que é inglês voltado para vestibular. Então, aqui é a formação do professor de inglês, né? Não é o curso do aluno. E aí o que eu gosto nessa visão da plataforma, né, da estante de prateleiras, é que ela cria um caminho claro para quem está estudando. Seja o professor no seu processo de formação, seja a formação normal ou agora a formação tecnológica, seja o aluno nos conteúdos que ele tem, nas várias disciplinas. E a estante de prateleira, ela é muito rica porque ela também te conta que a estruturação dessa trilha de aprendizagem, ela é multifacetada. Então, você vai ter texto, vídeo, aula ao vivo, atividades, projetos, e você vai encaixando cada uma dessas né, dessas ferramentas educacionais em uma das prateleiras dessa trilha educacional, né? Então, em muitas das instituições que a gente atende, a gente inclusive ajudou na escolha de uma plataforma, né? Então, assim, a gente tem vários colégios que trabalham com o Google for Education, outros que trabalham com o Microsoft Teams, outros que optaram até por outras trilhas, como o Moodle, né? Trilhas que para aquele colégio, para aquela situação, foi mais interessante.
Aí, na sequência, né, a gente sentou com todo o professorado para discutir a questão da videoaula, né? O Renato, ele deu o exemplo, sim, a gente encontra vídeos de outros professores que são vídeos ótimos, né, na internet, tem todo um trabalho de curadoria para isso, mas a gente foi muito na linha com todos os professores que a gente tem formado, né, de que a melhor aula, a melhor videoaula é a que tem o próprio professor da turma, né? Existe uma relação, existe uma conexão, né, com esse profissional, e para nós a questão da videoaula foi muito importante, porque a gente tem contextos diferentes, a gente tem escolas que atendem a classe A, classe B menos, eu tenho, e conforme eu tenho essa divisão, essa diferença no alunado, eu tenho situações em que nem sempre a família tem internet o suficiente ou estável o tempo todo. Então, eu ter a videoaula é um recurso para eu trazer momentos em que o aluno também pode, agora nesse instante eu vou lá e eu vou assistir a videoaula. Né? A gente atua no município em Minas, por exemplo, que a internet no município é muito instável. Então, para esses contextos, a videoaula é muito boa, porque você pode dar para o teu alunado a chance de escolher qual é o melhor momento para fazer aquele momento da aula expositiva. Eu sempre digo assim, a questão da videoaula, isso foi muito debatido entre nós e todas as instituições, é um tempo diminuto, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um recurso, né, para gravar a videoaula que a gente tem ensinado os professores, que é o Screen App. Eu vou até escrever aqui, screenapp.io, é um recurso muito fácil para gravar videoaula. Agora, o mais importante da videoaula é que ela tenha essa coisa do tempo bem dimensionado, né? Uma videoaula para criança, para educação infantil, é 5 minutinhos, é igual o desenho animado que essa faixa etária assiste no YouTube, né? São 3 minutinhos e meio, 4 minutinhos e meio, então a videoaula, ela segue esse padrão. Né? Então, nós desenhamos aqui um roteiro para que as videoaulas tivessem um tempo de duração que fosse compatível e que a gente não perdesse o foco de atenção dos alunos. Então, aqui, o uso do Screen App foi muito... deixa eu colocar só que faltou um P ali, screenapp.io. Foi muito rico porque é uma solução simples e aí a gente divulgou para todos os professores de todos os colégios, e a gente falou assim, olha, passa para o professor de geografia, de história, de ciências, compartilha com todo mundo, porque no fundo estamos todos nós agora juntos trabalhando para que as coisas voltem a entrar dentro de uma normalidade mínima, né? Bom, óbvio que além das videoaulas é preciso ter a aula ao vivo, né? Tanto a Joyce quanto o Renato mencionaram que é um grande desafio, porque o professor, por mais que ele já usasse o Google for Education, ou já usasse o Microsoft Teams, era no esquema da estante de prateleira, né? Na plataforma. Fazer a videoaula é menos complicado, porque o professor sabe que se ele errar, ele volta, ele faz de novo, mas a aula live ali, como é que o pessoal fala? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, assim, e o difícil da aula live é que na situação de aula live, a tendência é o professor voltar para a zona de conforto, que é onde ele assume a interação, tá? E os alunos ficam passivos.
Então, a gente tem falado muito da importância do chat aberto o tempo todo, visível, e o professor o tempo todo ali dentro desse chat, criando pelo menos algumas interações pulverizadas ao longo da aula, para que o aluno não esteja totalmente passivo e o professor ali com a palavra falando, né, como dizem os alunos, metralhando o conteúdo e às vezes, dependendo da ferramenta, essa aqui o professor colocou, como a gente chama, em bloco, né, que você vê todos os alunos, mas o que é muito comum, em especial nas turmas grandes, é você ter só aqui do ladinho direito aquele monte de mini quadradinho preto, porque os alunos vão lá, desconectam a câmera, né? Desconectam o microfone e o professor está ali muitas vezes com uma sensação super esquisita, de assim, será que o aluno realmente está aqui comigo, acompanhando o meu raciocínio, né? O que é que está acontecendo? Então, assim, a questão do uso do chat de maneira produtiva tem ajudado bastante no momento da aula expositiva. Agora, o que eu vou trazer aqui para vocês, para nós, é que está sendo hoje o maior desafio, ok? O maior desafio em termos de formação de professor. É justamente a interação que eu já dei uma pistinha quando eu falei de aula live. Porque como é que eu faço para que a aula não seja apenas, né, o que a gente tem observado muito, uma aula só expositiva do professor falando, e aí depois passando a antiga lição de casa dentro das plataformas, ou do professor abrindo um canal de uma sala de aula digital para fazer simplesmente um plantão de dúvidas, né? Como é que a gente faz isso? Então, eu vou apresentar aqui para vocês um modelo que para nós tem funcionado bastante, que a gente criou, tá tentando trabalhar com os professores de inglês, mas vocês vão perceber que ele se aplica para qualquer disciplina, que é a estratégia em U. Então, aqui, vejam que a gente está falando de 5 etapas no processo da aprendizagem remota, e essas 5 etapas fazem um U. O U começa pelo estudo autônomo, na LMS, ou seja, na plataforma. Então, é quase como se fosse uma sala de aula invertida. Então, assim, o professor vai lá, ele sabe que ele vai dar uma aula de micro-organismos, então, ali na plataforma, seja o Google, seja o Teams, seja o que for, ele coloca um PDF de leitura, ele coloca uma videoaula, ele coloca um vídeo do YouTube, ele coloca uma pergunta reflexiva, né? Uma pergunta em que o aluno vai ter que pesquisar alguma coisa para responder aquela pergunta, não importa, tem vários formatos de montar essa etapa 1. A etapa 2 do U é a aula ao vivo em si. Né? Então, ali o professor é o centro, ele tem ali 25, 30 minutos, né? Normalmente as escolas estão indo por essa linha, algumas estão fazendo tempo integral, mas no mínimo elas acabam tendo de 25 a 30 minutos em que o professor ali tem um objetivo muito claro, que é de fazer aquele momento expositivo. Aí eu venho para a base do U. A base do U é que é o grande desafio. No caso do inglês, o momento da base do U é quando a gente tem que trabalhar aquele quesito que a BNCC chama de oralidade. Porque é o momento em que eu tenho que colocar, porque assim, se eu tenho 30 alunos numa sala, não adianta eu achar que eu vou trabalhar a oralidade sendo professor 1 com aluno, professor com aluno 1, professor com aluno 2, professor com aluno 3, né? Eu vou ficar 3 horas para colocar todos os alunos efetivamente praticando de forma suficiente uma língua estrangeira, né, uma língua adicional.
Então, no caso do inglês, é muito importante a gente, na base do U, abrir aquilo que a gente chama de breakout rooms, ou seja, salas de compartilhamento, para colocar os alunos em pares, em trios, fazendo a prática oral, e o professor, ele vai, digamos assim, pingando nessas várias salas, nessas mini salas, para olhar o que é que os alunos estão produzindo, para fazer as correções, para fazer o monitoramento. E esse processo de ir caindo, né, entrando dentro das mini salas para ver a produção tem que ser bem ágil, porque aí no que os alunos perceberam a dinâmica, eles começam a entender que não é o momento do bate-papo, de falar o que está acontecendo em casa, porque a qualquer momento o professor entra e está lá e está vendo qual é a produção efetiva daquela mini sala, tá? Raquel, uma ferramenta que a gente tem usado para breakout rooms é o Zoom. O Zoom, ele tem essa ferramenta, mas as escolas que trabalham com o Google for Education ou o Teams, eles estão simplesmente abrindo outras salas, que aí você põe os grupos lá dentro, né? Mas eu também tenho colégios que foram para soluções até mais simples, que é usar a ferramenta de reunião do WhatsApp, tá? O professor, cabe até 4 pessoas, então ele tem a limitação que aí dá para fazer no máximo trios, porque aí o professor vai entrando de reunião em reunião. Então, para o inglês, isso aqui é fundamental para a gente trabalhar a oralidade, mas para história, geografia, língua portuguesa, todas as disciplinas que tem momentos que os alunos têm que fazer debate, têm que montar projetos juntos, têm que fazer discussões, têm que fazer algum trabalho colaborativo, o momento de e aqui é bem legal, porque interação é interação. É ação entre pessoas. E esse é o ponto que, da nossa observação hoje, apesar que no começo o estresse foi de adotar a plataforma, ensinar o professorado a usar na plataforma, ensinar todo o docente a usar, a fazer uma aula ao vivo. Este aqui é o ponto mais sensível e mais frágil que a gente tem hoje e no qual a gente tem que investir a formação do docente. Para fechar, eu vou fazer a última perna do U e vou encerrar a minha apresentação. Depois de colocar meu contato, eu posso dar mais detalhes. O fechamento da perna do U é muito interessante, porque ele volta para a aula live. E aí eu gostei muito que o Renato mostrou um print de uma aula ao vivo que uma aluna estava apresentando, né? Isso tem a ver com esse retorno do U. Então, quando o U começa a subir de novo, quem é o centro da aula não é mais o professor. Quem tem que ocupar aqueles 30, 40 minutos de aula ao vivo é os alunos, né? São os alunos como um todo. Então, também tem que ter uma dinâmica adequada, porque ele tem que ser rápido, ágil, os alunos não podem ter muita certeza de em que momento ele vai entrar, para que todos estejam atentos, ou ele tem que ter uma tarefa, uma devolutiva no final dessa aula live, para ele ficar atento, né? E tem que, de alguma forma, espelhar o resultado daquele momento da interação. Finalizando, a gente fecha o U, voltando todos os alunos para o estudo autônomo lá na plataforma, lá na LMS, né? Então, o Google for Education é uma LMS, o Teams é uma LMS, o Moodle é uma LMS, tem inúmeras outras, tá? O Renato mencionou também o Educo é uma LMS, né? Então, volta para a LMS, agora sim, com atividades de fixação, né? A antiga lição de casa, se for coisa que de informação, já faz um formato autocorrigível. Se for um projeto, se for algo que vem como resultado, né,
próximo passo do que os alunos apresentaram na aula live, você encaixa aqui dentro, põe lá na tua trilha digital, porque quanto melhor os alunos entenderem este percurso, melhor eles não se perdem e eles entendem que não adianta entrar na aula live, conectar ali, desligar o microfone, desligar a câmera e ir para a cama, deitar e dormir. Né? Ele entende que a aula live é uma das etapas do U e que se ele não tiver feito o estudo autônomo, feito com atenção à sua aula live, quando chegar no fechamento, na base do U e no fechamento do U, ele vai estar totalmente perdido. Então, desta maneira, vejam, a gente cria uma cebola em que a parte mais central e estruturante é a plataforma, é a estante de prateleiras, que aí a gente vai fazendo uma circunambulação dessa base com as videoaulas, com as aulas ao vivo e com todo esse processo de interação digital que aquela estratégia do U permite que a gente faça. Bom, segue aqui o meu e-mail, lucia@7idiomas.com.br, tem o meu WhatsApp também, eu fico super à disposição de vocês para dar mais detalhes, para conversar um pouco mais sobre essas ideias. Legal, Lúcia, incrível. Obrigado pela tua contribuição. Eu até já convido também a Joyce e o Renato a voltarem aqui com os seus vídeos, seus áudios, mas eu queria ainda falar um pouquinho com a professora Lúcia. Eu estou colocando aqui, pessoal, no chat um link e já vou também, já vou colocar ele em destaque. Aqui são alguns breves vídeos, né, até que o pessoal da Seven, que são parceiros nossos aí do Educo para 2020, historicamente parceiros da Iniciativa Educo, né, alguns vídeos com dicas que o pessoal da Seven tem exatamente no sentido de auxiliar no processo, né, de formação de educadores para esse contexto online, né, para esse contexto digital. Eu não sei se você quer falar um pouquinho, Lúcia, sobre esse conteúdo, para todo mundo se familiarizar um pouco mais. Acho que sumiu ali o vídeo da Lúcia aqui na hora, acho que ela foi... Agora sim, vamos lá. Então, sabe, Paulo, a gente tem feito, em função dessa mudança da Seven, nesse momento, de começar nos nossos clientes a não tratar só do inglês, e a gente começou a fazer o processo formativo do digital para todo o professorado das escolas. Na sequência, a gente abriu esse processo para qualquer escola, seja essa escola cliente nossa ou não. Então, a gente fez 2 movimentos. O primeiro é de produção desses vídeos, que a gente está dando para qualquer um que precisar, em que a gente fala tanto de plataforma, quanto de produção de videoaula, quanto de produção de aula online. Né? A gente vai nessas 3 vertentes, e a outra coisa que a gente tem feito, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, a gente tem feito webinars voltados para a formação de professores, totalmente gratuitos, toda terça-feira, às 4h. Que legal, muito bom. Aí o pessoal até já comentando dos webinars, são excelentes, que legal. Bacana, eu convido também a Joyce. Joyce, se puder abrir seu vídeo, seu áudio, a gente já te vê, te escuta. Eu já vou também direcionando aqui as perguntas até um pouquinho de baixo para cima. Aqui, vamos ver, Joyce, alguém... a Ana Carolina, ela comentou aqui, ó. Sabemos da importância, né, do professor nas mediações no processo de aprendizagem da escrita. E então ela fala que recursos que foram utilizados nessa transição de ambientes para garantir esse processo, se você acha possível alfabetizar à distância, como vocês fizeram, inclusive vocês iniciaram com o Fundamental 1 depois, como se organizaram com o calendário, então ela colocando aqui, não, é para Joyce essa, desculpa, eu não sei se falei Lúcia, mas eu coloquei aqui para você, Joyce, a pergunta aqui da Ana Carolina, você pegou a pergunta, pegou a essência, não? Peguei, acho que isso, sim. Foi de baixo para cima por conta do que eu estava vendo no vídeo, não sei se entendeu de trás para frente, mas
pegou a essência da pergunta aqui, é sobre a importância, né, do professor, principalmente na parte da escrita, né, e também como alfabetizar à distância e tendo iniciado com o Funde 1, como se organizaram com calendários. Se puder compartilhar um pouquinho. Ana Carolina, eu só queria deixar bem frisado que quando eu falei sobre alfabetização digital, eu estava falando sobre a alfabetização digital dos professores, tá? Nesse processo de fluência digital adquirida, né, que os professores também passam pelo processo de alfabetização digital. Com relação ao processo de escrita, de aprendizagem, leitura e escrita dos alunos, a gente não começou com as aulas online, com as atividades remotas no ensino fundamental 1, no formato online. A gente começou no ensino fundamental 2 e no ensino médio. No fundamental 1, a gente iniciou com os roteiros, né? Então, os professores prepararam roteiros de aula para esses alunos, são roteiros semanais, e lá está organizado pelas disciplinas. Então, por português, matemática, história, ciências, inglês, educação física. O que os professores colocaram nesses roteiros? Atividades de leitura, atividades de escrita. Alguns professores optaram por escolher links de conteúdos que passaram pela curadoria da área, né? Por uma curadoria de conteúdos de vídeos do YouTube, por exemplo, ou de outras plataformas, links de plataformas parceiras, como o Aprimora, de língua portuguesa, e o Pense Matemática, que são plataformas de conteúdos voltadas para português e matemática, que fazem parceria com o Porto Seguro. E nesses roteiros ali, vem muito de encontro com o que foi dito pela Lúcia, porque os roteiros atendiam a todos esses critérios que ela menciona. Então, os alunos tinham ali essas atividades para serem realizadas durante a semana e durante o horário que a família conseguiria, especialmente dos menores, acompanhar, né? Porque os alunos de 4º e 5º ano, a gente pode considerar que eles já têm uma autonomia maior. Eles recebiam esses roteiros, então isso foi enviado às famílias por e-mail, né? Eles não receberam esse material impresso, eles receberam esse material no formato digital. Os alunos, por já terem as aulas de letramento digital, eles já têm uma fluência digital maior, então isso ajuda na sua autonomia, mas os menores, os pais precisavam acompanhar. Então, foi um roteiro de atividade, e semanalmente, sempre às sextas-feiras, a gente manda para os pais o roteiro de atividades da semana seguinte e vai, na medida do possível, contemplando todas as áreas do conhecimento. Legal, Joyce. Você até mencionou a professora Lúcia no seu comentário. Você quer falar algo também, Lúcia, até como já pegou, dando esse gancho? Assim, gostaria sim. Eu acho que isso que a Joyce comentou é o sofrimento do momento, né? Como atuar com os alunos de 5, 6, 7 anos de idade, em fase de letramento. No caso da Seven, a gente faz o biletramento, né, dentro dos colégios. Então, apesar da gente nunca ter tido tanto foco nessa questão da alfabetização, a gente teve que fazer uma aproximação forte, porque o letramento ele caminha junto com o biletramento. Então, uma das coisas que tem funcionado bastante é estruturar, como a Joyce colocou, a estrutura, o roteiro tem que estar muito claro. E aí não importa se o roteiro vai num Word com links ou se vai numa plataforma. O importante é que o roteiro está bem feito. E a gente tem várias experiências de sucesso de professores alfabetizando, né, fazendo o processo de letramento com aulas online. Tem que ser aulas muito curtas, pelo que a gente observou. E uma ferramenta que eu vou até deixar aqui como dica para vocês,
que é uma ferramenta do Google, tá? Então, assim, eu não sou muito... a minha formação é no Google for Education, mas não consigo ajudar quem está na Microsoft, mas o Jamboard, ele tem sido muito rico para as professoras desta faixa etária, porque aquela coisa de ver a professora fazendo o desenho é uma ferramenta que permite essa visualização para a criança, e é uma lousa que pode ser, inclusive, compartilhada com todos os alunos, e os alunos podem fazer também, pela ferramenta digital, as suas experimentações nos desenhos das letras, nas tentativas de formar suas primeiras palavras, e a professora, se ela tiver 30 alunos, ela tem 30 lousas ali, e ela vai monitorando ao vivo como é que as crianças estão fazendo esse trabalho. Então, existem algumas experimentações de muito sucesso que caminham nessa direção. Paulo, se você me permite, Paulo, só queria complementar que é interessante como que essa fase, essa idade é um desafio para todos nós, né? Joyce e Lúcia comentaram isso. Não só desafios que já foram abordados em outras salas, né, questão financeira, quantas famílias não estão aí se questionando a continuidade ou não da educação infantil, né, nesse modelo, mas do ponto de vista pedagógico também. Nós lá no colégio optamos por manter essa escola tal como ela está hoje, ou seja, a gente atende alunos de 2 anos de idade até o ensino médio. Sem dúvida que para a educação infantil a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, tem aprendizado aí para a gente se tornar melhor educador virtual para a educação infantil, né? Eu sou diretor e pai na educação infantil, e a gente vê que isso não é simples, até porque, e Joyce falou bem, os menores têm que ser acompanhados pelo pai, só que o pai também tem que trabalhar no home office, e aí ele fica dividido, né? Poxa, como é que eu auxilio meu filho se eu também tenho que ficar? Essa logística não é simples, mas é um dos desafios que a gente vai levar dessa pandemia. Sem dúvida. Acho que a Joyce queria também fazer um comentário, Joyce. Era com relação à possibilidade, a Lúcia mencionou no recurso no Google for Education, mas na Microsoft Education o recurso se chama Whiteboard, que também tem a mesma funcionalidade, né? E para quem usa iOS, o recurso também se chama Whiteboard, ele existe e está disponível. Então, hoje, esses 3 gigantes do mercado, voltado para a educação e tecnologia, eles oferecem plataformas e recursos muito similares, né? Então, acho que é possível, para qualquer realidade, fazer uso desses recursos. O que cabe, na verdade, aos professores entenderem como isso funciona e se faz algum sentido dentro daquilo que eles têm como proposta pedagógica de ensino. Legal. Pessoal, a gente já passou aqui do horário que estava previsto, como eu já falei mais cedo, a gente respeita muito o tempo de cada um, de cada uma, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso aqui está muito legal, tem um conteúdo muito rico. Eu tenho algumas perguntas, eu vou pedir para a gente conseguir direcioná-las, eu vou focar nessas. Se mandarem mais perguntas, eu deixo separadas para a gente posteriormente responder, mas focando nas que estão aqui, também peço para a gente tentar ser objetivo. Eu sei que é difícil, porque a gente tem muito repertório e quer trazer, quer falar, e é isso que ajuda, mas a gente tenta pontuar nessas que estão aqui de forma objetiva, né? Então, já indo nessa direção, quem foi aqui? A Cristiane, ela colocou aqui, isso foi durante a sua fala, né, Renata? Então, vou te direcionar essa pergunta. Ela gostaria que você falasse um pouco mais das etapas de formação com os professores, como que se deu o engajamento deles e a transformação da prática nas aulas, né? Aqui até treinamento, né? Treinamento não, formação de professores, né? Essa pergunta da Cristiane é muito boa, porque me permite voltar em um dos pontos da apresentação, que eu acho que é importante, né? Eu coloquei ali a inovação e tentei caracterizar chamando o Rio Branco de uma startup de 74 anos, mas é importante ficar claro que essa inovação ela não é recente. O Rio Branco vem trabalhando num processo já de longa data
para criar um grupo docente, um professorado aí, capaz de atuar nesse mundo moderno. Então, Cristiane, as formações, elas vêm acontecendo, não foram agora. Diferente do que a Joyce citou, né, em que há, parece, se eu entendi direito, no Porto Seguro, um programa forte que se intensificou com foco no ensino à distância, a gente já vinha fazendo, não prevendo que isso fosse acontecer, mas já vinha fazendo. Como? Tem uma premissa que nós adotamos, né? A formação para nós é uma via de mão dupla. Então, o colégio entra com uma parte, mas o professor tem que entrar com outra parte. Isso significa, na prática, por exemplo, que a gente não faz formação durante o horário remunerado dele, aquele horário da reunião pedagógica, que no nosso caso acontece às terças-feiras à noite, por exemplo. Tá? Então, muitas das vezes o colégio contrata um especialista, uma consultoria, cede o espaço, a estrutura, monta toda a logística, o professor entra com a doação do seu tempo, da sua energia, do seu comprometimento. Isso é uma premissa interessante, Cristiane, porque coloca os dois lados igualmente corresponsáveis, porque senão fica, como eu falei, algo top-down, o colégio forçando a barra de algo que o professor não quer receber. Poxa, se você não quer, a coisa não vai avançar. E a gente teve que tomar essa postura, principalmente no que se refere ao Google Education. Né? É claro que o engajamento ele não é homogêneo. Hoje, a gente tem lá ainda coordenador que não está certificado no Google Education. Essa é a realidade. Tá? Então, a gente vem trabalhando com ela para tentar mostrar a essas pessoas a importância e o significado que isso pode proporcionar. A formação ela não se dá só pelos nossos profissionais, nós temos uma série de parcerias. Agora mesmo tem um grupo de professores fazendo um curso à distância, evidentemente, em Harvard, com foco na formulação de perguntas e outras estruturas de sala de aula. Então, Cristiane, isso depois eu teria que te detalhar mais, mas é algo bem rotineiro da nossa prática. Legal. Tem uma pergunta também que foi feita ali até nomeando você, mas eu vou estender para nossos demais colegas aqui. Inclusive, queria começar com a Joyce, na sequência a Lúcia, e finalizar com você, Renato, sobre como vocês fazem a avaliação formativa, né, em que o aluno tem que receber aquele feedback individual sobre o aprendizado dele. Como que as famílias acompanham a evolução dos filhos, se há alguma rubrica para parâmetros dentro disso. Então, queria começar com você, Joyce, como que vocês estão fazendo isso, né? Também estendo para a Lúcia a pergunta, entendo que é um contexto um pouco diferente, mas quero ouvir de você, e finalizaria com você também, com a tua opinião aqui, Renato, tua experiência. Vamos lá? Vamos lá. Assim, eu só queria deixar claro, com relação ao comentário do Renato, é que quando eu disse que os professores não foram preparados, é que, embora a gente sempre tenha feito formação e trabalhado com os conteúdos e com um hub educacional do Microsoft Teams que a gente implantou, ninguém estava pensando que a gente ia dar aula, né, 100% à distância. É isso, ninguém estava preparado, pelo menos nós não. A gente não estava preparado para dar aula 100% à distância há 2 meses, né? Tem 2 meses já. Também não, viu, Joyce? Então, fato, não era essa a ideia, mas deu muito certo e tem funcionado bem. Com relação às avaliações, a gente fez 2 momentos de avaliação nesse contexto de 100% à distância. Num primeiro momento, além das atividades interativas durante as aulas com os professores, então seja um Kahoot, que o aluno responde no final da aula, seja a preparação de um Sway, que é um portfólio, seja a redação de um Word de forma colaborativa entre pares. Todas essas iniciativas, elas entram como critérios avaliativos nas aulas. Depois a gente fez, durante uma semana, o que a gente chamou de avaliação do processo de aprendizagem, quer dizer, como que os alunos estavam depois de 5 semanas das aulas, acontecendo 100% online. Isso a gente usou forms, alguns professores usaram
outras possibilidades como o Flipgrid dentro do Microsoft, como opção lá, que é possível, mas na sua maioria foi o Forms que foi usado e os professores fizeram uma avaliação do processo de aprendizagem, quer dizer, até que ponto o aluno conseguiu caminhar no sentido de adquirir conhecimento sobre aquele conteúdo apresentado. E depois, num outro momento de avaliação, a gente fez uso de uma plataforma de parceria que temos no colégio, e novamente os professores puderam usar, seja o Forms, onde eles criaram avaliações colaborativas, então teve muita avaliação em par por meio do Forms, tiveram avaliações dissertativas, produções de redação, todas elas seguindo os critérios de acordo com o processo no qual as aulas tinham acontecido. Tudo isso também foi muito novo, gerou bastante conversa e reflexão por parte das equipes das áreas, né? Então, todas as áreas do conhecimento, que tem uma coordenação de português, de matemática, de história, de química, física, biologia, ciências, gerou bastante conversa e, ao mesmo tempo, bastante encontros de formação para encontrar, de acordo com a área, qual seria a melhor ferramenta a ser utilizada para que a gente conseguisse aí tirar um resultado, um dado do ponto de vista de avaliativo, considerando uma nota que a gente tenha que atribuir a esses alunos. Legal. Vamos lá, Lúcia? Paulo, olha, essa questão da avaliação, eu acho que, assim, só não perde para os dilemas da educação infantil e do primeiro ano, né? Na sequência vem a dor de como fazer a avaliação. A Seven, nessa linha de estar trabalhando muito perto com os colégios e alinhando aí os processos avaliativos dos seus programas bilíngues com o que o colégio está fazendo, a gente tem buscado, na verdade, a diversidade de avaliações, né? Então, sair um pouco daqueles modelos de, olha, hoje é o dia de prova, né? E aí, mesmo que você use o Forms, seja o Google Forms ou o Microsoft Forms, a gente usá-los, mas com avaliações pulverizadas ao longo do processo, avaliações curtas, de 5, 7 minutos, e que elas componham também uma trilha avaliativa, aí na linha das avaliações somativas. A própria execução da trilha de aprendizagem, ela é um elemento importante de avaliação formativa, porque a gente consegue medir o nível de engajamento dos alunos, e para qualquer contexto em EAD, se tiver alguns de vocês aí do ensino superior, todo o ensino superior conta, né, a execução da trilha como parte da avaliação formativa. O trabalho com portfólios, que a Joyce comentou, é muito rico nesse momento mais do que nunca, né, e é possível, sim, fazer portfólios digitais. Ela comentou do Sway, mas você pode fazer portfólio num Google Sites, num blog, num Padlet, ou para criança pequena, tem a ferramenta do ClassDojo para fazer portfólios digitais, que também é muito rica, e para nós que temos aquele eixo da oralidade, o portfólio é fundamental, porque você pode fazer o vlog, né, que é o blog de vídeos. Então, para a gente que precisa fazer avaliações também da produção oral dos alunos, isso é de uma riqueza muito grande. E, por fim, eu queria falar de mais 2 tipos de avaliação que têm sido muito úteis para nós. A Joyce falou do Kahoot, né, que é essa coisa da gamificação. Tem um outro que eu gosto muito, que eu acho que até em certas horas é mais bacana que o Kahoot, que é o Quizalize. Eu pus até no chat aqui. O Quizalize, ele cria uma trilha de avaliações gamificadas, né? E ela é formativa na medida que o aluno ele pode refazer os vários games, os vários desafios,
E aí a avaliação, ela termina como, né? Também avaliando a adesão do aluno na trilha gamificada. Então, se ele fez 100% da trilha, ele tem, uma avaliação excelente. Se ele aderiu pouco, se ele fez metade da trilha, se ele refez os desafios onde ele teve dificuldade, ele também tem uma valorização da sua avaliação. E a última é da autoavaliação, que é algo que no Brasil é algo que a gente sempre esquece de trazer para os nossos contextos, né? E que pode ser de uma riqueza muito grande, principalmente agora, nesse momento em que a gente está diante de um cenário tão imprevisível ainda. Eu acho que vale muito investir na autoavaliação. Legal. Vamos lá, Renato. Bom, vamos lá. Bom, o primeiro comentário que eu faço, Paulo, dessa pergunta, que quem fez a pergunta deve ser uma pessoa muito especial, porque quando se preocupa com a avaliação, está se preocupando com melhorar o trabalho que a gente faz no dia a dia, né? Me faz lembrar lá o Lord Kelvin, aquele da física, das temperaturas, enfim. Ele falava, né? Se não for possível medir, né, avaliar, não é possível melhorar. Então, sim, a gente teve que se preocupar com a avaliação. Uma decisão inicial foi manter a estrutura que nós já tínhamos. Claro que foi necessário adaptar calendários, só para vocês terem uma ideia, no nosso primeiro ciclo, né, o Colégio Rio Branco é dividido em 4 etapas, não necessariamente 4 bimestres, mas etapas. A primeira estava prevista para terminar em meados de abril. E, evidentemente, não foi possível. Então, nós estamos terminamos há pouco, semana passada, tivemos que alongar o calendário, e, consequentemente, as datas de provas, tanto aquelas provas que eu falei com questões de múltipla escolha, como de respostas construídas, essas provas tiveram que ser reelaboradas em algum momento para se adaptar às plataformas, reestruturadas, né, e para que os alunos pudessem receber feedback. A pergunta vai na linha também da interação, da avaliação formativa como algo que retroalimenta o sistema. Para os pequenos, lá no nosso caso, até o 2º ano do fundamental, a gente avalia os pequenos com relatórios e o feedback é dado através da interação com as famílias e com esses documentos. Isso está mantido. Tá? Eles vão, inclusive, receber agora, em breve, nos próximos dias, os relatórios dessa primeira temporada aí, que foi praticamente virtual. Os maiores continuam com seu sistema de notas, mas vale ressaltar que os trabalhos cotidianos, que é como nós chamamos lá, eles continuaram, tiveram que ser adaptados. Muitos professores, muitas disciplinas, previam aí atividades que não foram possíveis de serem carregadas completamente para o virtual. Então, sim, nós tivemos que fazer adaptações. É aquilo que eu mencionei, mudar o que e o como, mas a gente manteve a estrutura. E eu digo que o protocolo de feedback melhorou. De novo, Paulo, é algo que a gente está levando dessa pandemia como o copo mais cheio, o meio copo mais cheio do que vazio, entendeu? A gente aprendeu a comunicar melhor com as famílias, já que a única opção que nos restava era os aplicativos de mensagem que a gente usa, as plataformas e até mesmo as lives com as famílias. Essas interações estão sendo melhores. Então, a gente tem um programa com as orientadoras educacionais da escola que fazem um trabalho de mentoria, e ele chega a ser individual, em alguns aspectos individual, com aluno por aluno, analisando não só a nota, mas aspectos que ele precisa desenvolver. Então, essa é a minha resposta aí para essa pergunta. Legal, muito obrigado pelas contribuições de vocês. A gente está com um tempo super estourado, eu tenho só mais uma pergunta, e eu estava mexendo aqui até para cronometrar aqui. Eu queria pegar essa pergunta e vai um pouco no que você trouxe, assim, de até como coisas que a gente consegue agregar com esse momento, né, que é do Paulo Rogério, inclusive, que faz aniversário hoje, então fica ele com esse presente aí, tendo a resposta, e todos nós com as contribuições de vocês aí em resposta a essa pergunta dele, onde ele coloca aqui, né, que o principal objetivo de educadores é a aprendizagem dos alunos, e o que esse momento mais tecnológico trouxe para vocês no sentido de melhorar ainda mais essa aprendizagem. E eu brinquei aqui com 1 minuto, que eu queria 1 minuto de cada um de vocês de considerações finais, mas eu queria 1 minuto de considerações finais olhando para esse viés, né, o que esse momento mais tecnológico trouxe para vocês no sentido de melhorar
ainda mais essa aprendizagem. Vamos voltar ao contrário, você quer começar, Renata? E a gente finaliza com a Joyce e, na sequência, a professora Lúcia. Vamos lá? Claro, começo sim. Ô, Paulo, então tá, eu vou te dar o seu presente de aniversário, você fica me devendo um também, porque o meu aniversário foi antes de ontem, viu? Olha só. Minha festa foi em plena pandemia. A gente está aprendendo muito. A gente está aprendendo que tem coisas que são melhor se feitas virtualmente. Vou te dar um exemplo. Nós temos 2 unidades, uma fica aqui na cidade de São Paulo e outra na região metropolitana, para quem não conhece, aqui na cidade de Cotia, cerca de 30 quilômetros daqui. As reuniões que nós temos, muitas das vezes, são difíceis, o deslocamento em São Paulo é não trivial, e muitas das vezes a gente passava aperto com essa presença em estar nas 2 unidades. Bom, aqui não tem jeito, estamos tendo que fazer reunião virtualmente. Os professores estão se comunicando melhor, aquela dita reunião de terça-feira à noite, quando a gente se encontra, ela está muito melhor, porque ela não está manca, quando metade ficava presencial numa unidade e a outra entrava pelo computador. Nós, diretores também, a gente tinha uma dificuldade enorme em se encontrar horário na nossa agenda. Nós criamos uma rotina, como se fosse um sprint, igual nas empresas de tecnologia. Todo dia pela manhã a gente começa o dia com uma reuniãozinha rápida no Hangouts ali, para avaliar o dia anterior e definir as coisas que precisam ser tomadas de decisão para aquele dia. Ficou maravilhoso, todos os diretores se encontrando, decidindo rápido, uma reunião eficiente. Aprendemos também, como eu disse há pouco, que é possível essa interação com as famílias, mesmo as orientadoras educacionais que são tão calor humano, que são tão presentes e que estão sentindo falta, né, desse carinho, desse toque, mas elas estão vendo que também é possível fazer muita coisa no online. E no que se refere às aprendizagens, eu acho, esse é meu pressentimento e a minha aposta, Paulo, que a gente vai continuar fazendo provas digitais mesmo no presencial, porque elas se mostraram extremamente eficazes no que se refere àquela parte de testes, de simulados. Agradeço a todos os presentes, agradeço, Paulo, mais uma vez aí, o seu convite. Um abraço a todos. Obrigado, Renato. Vamos lá, Joyce, quero ouvir de você também, tuas impressões sobre essa questão. E vamos dizer, tua conclusão, assim, para esse nosso encontro também. Tá certo. Eu penso assim, que o maior aprendizado de todo esse processo, e olhando para a minha área, eu trabalho com educação e tecnologia já há 22 anos, é ver o potencial de aprendizado e de engajamento dos professores para uso das tecnologias diante de uma situação de crise. Como a gente é capaz de se transformar e de se sentir corresponsável nesse processo de levar a escola até a casa do aluno. Porque antes o aluno vinha até a escola e hoje a escola vai até a casa do aluno. E isso só é possível por esse trabalho de envolvimento, engajamento e desafio, né, que, na verdade, foi plantado lá atrás. Não é algo que a gente constituiu da noite para o dia. É algo que a gente veio construindo, que a gente até tinha, mas que muitas vezes nem sabia, né? E então, quando você vê que isso se torna possível e que está acontecendo e que a gente está conseguindo do nosso jeito e da melhor forma que a gente consegue ter o contato com esse aluno na casa dele e levar a nossa escola até lá, eu acho que isso é o maior aprendizado. Eu trabalhei durante 10 anos só com formação de professores, e é sempre uma luta tornar esse professor que vai para esse curso ligado às tecnologias, envolvido, engajado, interessado, por mais que a gente faça N convites, que a gente seja encantador e muito simpático e acolhedor e se coloque ao lado do professor, é sempre um desafio, que é um pouco disso que eu disse, ele tem que querer, ele tem que ver sentido, ele tem que acreditar que aquilo é possível, mas se ele tem lá no íntimo dele, que ele sempre deu a aula, sempre funcionou daquele jeito, sem usos de tecnologia, e os alunos passavam no vestibular, fica muito difícil
eu me desprender disso e buscar novas tecnologias, porque aprender também está ligado a sofrimento, há um processo de sofrimento quando a gente tem que aprender, há uma angústia, a dicotomia, uma série de questões ali envolvidas. E, de repente, nossos professores e nós mesmos tivemos que aprender rapidamente uma série de coisas. Então, esse processo de resiliência, de confiança, de parceria, para mim, foi o maior aprendizado que eu pude constatar nos meus anos todos aí de trabalho com educação e tecnologia. O quanto nossos professores cresceram do ponto de vista de alfabetização digital. Ótimo. Lúcia, vamos lá? Bom, Paulo, eu acho que a gente aprendeu, está aprendendo pela dor, né? Aquilo que a BNCC nos trouxe sobre aquelas 10 competências que a educação brasileira tem que entregar. Então, é muito curioso que quando apareceu ali competência digital, muitas escolas foram na direção de trazer disciplinas que fizessem esse desenvolvimento. Como se a geografia, o inglês, a história não tivessem muita relação com isso. Isso do professor de code, de robótica, de computação, isso é de outra disciplina, né? O mesmo ocorre com a competência socioemocional, né? Muitas instituições acabam, para tentar encaixar isso, trazer uma disciplina socioemocional, como se a competência socioemocional não fosse uma competência a ser desenvolvida na língua portuguesa, na matemática, na educação artística e assim por diante. Então, eu acho que o que a gente está vivendo é uma prova viva de que cada professor, independente da sua disciplina, ele tem que ser o elemento para que essas 10 competências da BNCC realmente apareçam e sejam desenvolvidas com todo o alunado. Então, é muito interessante que, independente da formação regular, hoje a gente tem visto crianças fazendo aula de balé online, né? Hoje a gente tem visto crianças fazendo aula de piano com aula online. E aqui eu quero deixar, assim, fica o entendimento de que todos nós é que desenvolvemos competência digital dos nossos alunos, independente da disciplina. E segundo, gente, acreditem, as crianças pequenas podem se desenvolver muito bem no online. Nada vai substituir a aula presencial, principalmente para essa faixa etária, para as outras também, mas principalmente para essa faixa etária que eu falo assim, essa criança aprende com o pé no chão, com a mão na horta, com o pincel na tinta. Mas dentro desse cenário, ela aprende os recursos digitais com muito mais rapidez do que a gente imagina, e a gente fica surpreso com quanto crianças muito pequenas conseguem aprender inúmeras coisas no digital também. Então, vamos acreditar, tudo uma questão da gente imaginar que vai dar certo, ir lá e trabalhar e fazer dar certo. Então, vamos ficar firmes que no final a gente vai olhar para trás e o resultado vai ser muito positivo. Muito bom. Pessoal, a gente passou super aqui do nosso horário previsto, mas o que eu vejo é que todos os participantes aqui, em sua grande maioria, né, que começaram e que foram entrando ao longo desse encontro, se mantiveram, né, tirando alguns poucos, a grande parte se manteve. Então, estão conectados, estão aqui no chat comentando, incluindo novas visões, até falando um pouquinho de ferramentas, agradecendo também, muitos comentários aqui a gente está recebendo. Eu vou também colocar aqui um comentário no chat, que é mais um link que eu vou colocar em destaque, que é o link agora ficou lá em cima, né, é o link da biblioteca aqui desse encontro também, né, tratando exatamente sobre esse olhar sobre a formação dos professores para esse momento, formação dos educadores, né, para esse momento desafiador que a gente está vivenciando. Então, fica para vocês, mais esse link para vocês clicarem, saindo daqui já está essa nova janela com esse conteúdo à disposição de todos, de todas, tá? Lúcia, Joyce, Renato, agradeço demais pela contribuição de vocês, por estarem conosco até esse horário, vejo todos aí no celular e tudo mais, e imagino todos aqui e todas presentes também da mesma forma, e essa é a minha recomendação para esse nosso fechamento, né?
fique em casa, isso vai passar, haverá uma retomada e a gente, assim que estiver na possibilidade de estarmos juntos no presencial, certamente estaremos. Pessoal, Obrigada, obrigado Paulo. e até a próxima. Obrigado, viu? Boa noite. Valeu.